Bem, então, pessoal, no último encontro, a gente estava nessa parte. Vamos ver para participar. No último encontro, a gente estava falando sobre as leis de Kirchhoff. Os encontros anteriores falamos sobre associação de resistores, né? E depois iniciamos sobre as leis de Kirchhoff, que é a primeira lei, a segunda, a primeira lei é a lei dos nós, ou a lei das correntes, né? E a segunda, a lei das malhas, ou a lei das tensões. E a lei das correntes a gente já vinha trabalhando, a lei dos nós a gente já vinha trabalhando em outros momentos, né? Quando a corrente entra no nó, o total que entra vai ser o total que vai sair desse nó. E a lei das malhas, de certa forma, assim, já observamos. O próprio, quando a gente tem duas resistências em paralelo, de certa forma, duas resistências em paralelo, ali foi formada uma malha, com dois elementos, duas resistências. Então, ali dentro, a gente já vê que o somatório das tensões vai dar igual a zero, né? Quando eu digo que, deixa eu pegar aqui a associação em campo aqui, por exemplo. R1 e R2 estão em paralelo, ou seja, a mesma tensão passa sobre eles, se a corrente está da esquerda para a direita, a corrente sempre vai passar do positivo para o negativo, sempre no sentido de uma queda. E embaixo também, eles vão ter a mesma tensão, podem ter correntes diferentes, devido ao valor das resistências, mas a tensão vai ser a mesma entre os dois. E esses dois elementos aqui, se eu olhar com uma malha isso daqui, e fizer uma análise em um determinado sentido, horário, por exemplo, a gente vai observar que que o somatório dessas duas tensões, vamos chamar de V2, V1 e V2, vai dar igual a zero. Então aqui eu vou ter que. E V1 e V2 são iguais, vou chamar de V, né? Vou chamar de V aqui. Então, olhando aqui no sentido horário, no R2, a tensão V está vindo do menos para o mais, e no R1 a tensão V vai do mais para o menos. Então, como qualquer par de elementos em paralelo, aqui vai ficar V menos V. V menos V igual a zero. Então, quaisquer dois elementos que estejam. Professor, o microfone está mutado. Oi, oi, oi. Testando. Voltou. Depois dar um bugzinho aqui. Né? Deixa eu voltar lá. Sim, então, não sei que momento exatamente ficou mutado o microfone, mas eu estava só explicando que essa segunda lei de Kirchhoff, a lei das tensões, a gente pode analisar desde o momento que a gente já analisava elementos em paralelo, né? Onde são formados caminhos fechados, como esse daqui que eu estava mostrando, e o somatório das tensões desses dois elementos, que é a mesma tensão, um vai ter uma contribuição positiva, outro vai ter negativa, igualando a zero. Agora a pergunta é, quando eu chego num circuito como esse, sem nenhum dado, sem nenhuma informação, e a gente olha para esse circuito, vai fazer a análise, aquelas perguntinhas, né? E depois pode até deixar por escrito aqui no final. Eu vou fazer a análise. Tem como simplificar? Tem algum elemento em série? Tem algum
tem algum par de resistência em série, tem algum par de resistência em paralelo, para eu conseguir simplificar, a gente vai ver que não tem nenhuma resistência em série, nenhuma resistência em paralelo. Aí depois, tem algum nó que eu só não conheça uma corrente, aí se você olhar aqui, só conhece a corrente da fonte de 2 amperes. Então, tem esse nó aqui, eu só conheço 2 amperes, aqui eu só conheço 2 amperes, aqui eu não conheço corrente nenhuma, então não tem nenhum nó que eu não conheça, que eu só não conheço uma corrente. Tem alguma malha que eu só não conheço uma tensão? Também não, só tem uma tensão da fonte. E todas as malhas aqui tem três, a não ser essa daqui, né, que tem 2 elementos, mas o restante tem que a fonte pertence, tem 3 ou mais elementos. Eu conheço uma tensão, então não vai ter nenhuma malha que eu só não conheça uma tensão. Então, o que me resta é montar um sistema de equações lineares, certo? Daquele que eu tenha o número de equações igual ao número de incógnitas desse meu sistema, para que eu tenha uma única resposta verdadeira. Então, como é que vai funcionar esse sistema? A gente tem como fazer um sisteminha baseado na lei dos nós, e também, se a gente quiser, a gente pode fazer a mesma questão baseado na lei das tensões, certo? Das correntes nos nós, ou na lei das tensões nas malhas. A gente tem 2 passos a passo para ser feito, ou pela lei dos nós, tem esses 4 passos aí a serem realizados para montar um sistema de equações, ou pela lei das malhas, tem 4 passos também a serem realizados para resolver, para encontrar um sistema de equações. Vamos ver primeiro da lei dos nós, depois que a gente viu o passo a passo da lei dos nós, vamos ver alguns casos especiais. Esse aqui é um caso geral, depois a gente tem alguns casos especiais, que esse passo a passo muda um pouquinho, e depois a gente vai ver a metodologia pela lei das malhas, certo? Que vai ter também um caso geral, alguns casos especiais que o método muda um pouquinho, mas também toda questão a gente pode resolver pelos dois. A gente vai, eu vou até, como eu não quero que vocês aprendam só um, né? Vai ter questões nas avaliações que eu vou solicitar que seja feito por um ou seja feito por outro método, para que vocês mostrem que estudaram os dois. Mas pode ter alguma que eu diga, escolher o método que você considerar mais simples para resolver. E a gente vai observar que tem métodos que a gente consegue resolver mais rapidamente do que outros. Então, dá uma questão, você já identifica, opa, pela lei dos nós, ela é mais rápida de se resolver do que pela lei das malhas. Então, pode ter alguns circuitos que sejam, com o tempo a gente vai ver, no finalzinho da apresentação dos dois, eu vou apresentar qual vai ser, mas basicamente já antecipando aqui essa análise, né? A gente vai observar que o mais rápido a ser feito, vamos dizer assim, o mais simples, o melhor método a ser escolhido vai ser aquele que me der um número menor de equações. Que aí eu tenho menos conta para fazer, né? Então, aquele que eu consigo chegar no resultado final com um número menor de equações, certamente vai ser o escolhido, né? Então, especificamente nesse aqui, o número de equações vai ser o mesmo, tanto pelo método dos nós quanto pelo método das malhas. A gente vai analisar esse passo a passo um por um, dos dois métodos. Olhando primeiro pelo método dos nós, vou voltar aqui para a gente ver o passo a passo. Quando a gente olhar um circuito, eu vou fazer a leitura primeiro, depois a gente vai lá, faço o desenho no quadro e a gente vai seguindo esse passo a passo, certo? Primeira coisa que quando eu olhar um circuito desse daqui e for resolver pelo método dos nós, o primeiro passo vai ser determinar o número total de nós existentes nesse circuito, certo? Então, quando eu olhar para cá, quantos nós tem aqui, pessoal, nesse circuito? Quantos nós eu tenho? Quantos nós vocês acham que tem aí?
4. Se você considerar 4, se você estiver considerando essas bolinhas pretas, né? Você de cara já... Não, tem 4 bolinhas pretas aí, 4 pontos, que vai ter uma conexão com 3 ramos. São esses 4 nós aí que eu tenho. Aí eu vou dizer, não, a gente tem 3 nós aí só, não 4. Não, professor, estou vendo 4 conexões aí, são 4 nós que a gente tem. Só que eu vou mostrar para vocês que a gente tem 2 nós aí que são meio fakes, que são um nó só. Mas, como eu disse para vocês já, os autores os autores dos livros, né? Quando eu peguei esse print aí, eles preferem que representar seus desenhos em formatos quadrados ou retangulares. Eles gostam de representar assim, para ficar esteticamente mais bonitinho, você sabendo. Mas se você olhar bem aqui, ó, esses 2 nós aqui de baixo, não tem nenhum elemento entre eles. Não tem nenhum elemento entre eles. Então, eu poderia muito bem, se quiser, né, fazer isso daqui, ó, uni-los. Poderia muito bem aqui, ó, puxar, arrastar esse daqui para cá e esse daqui para cá, formando aqui ele vindo para cá, resistência de 5, depois seguindo aqui, e a mesma coisa desse lado. Vem por aqui a resistência de 10, estou fazendo quadro, né, aqui é meio ruim de fazer resistência, e vir para cá, certo? De modo que eu tenha um nó, 2 nós, esses sim são nós diferentes, né? Eu tenho um elemento entre eles, uma resistência entre eles, podia ser uma fonte, mas eu tenho um elemento entre eles, não estão ligados diretamente. E esses 2 aqui de baixo eu arrastei um pouquinho da direita para a esquerda, esse daqui da esquerda para a direita, deixando aqui no meio os 2 no mesmo ponto. Então aqui eu teria esse nó com 3 ramos, esse outro nó com 3 ramos, esse aqui com 4. Um para a direita, um para a esquerda, um na diagonal aqui para a esquerda e outro na diagonal aqui para a direita. Certo? Então, sempre que a gente vir 2 nós aparentemente separados, né, mas que não tem nenhum elemento entre eles, eles são um elemento só. Só que por escolha do autor ali, que fez o desenho, para deixar de uma forma mais bonitinha, ele decidiu afastar esses elementos, deixando-os ou na vertical, nesse caso na vertical, né? Mas outros casos pode ficar na horizontal, pode ficar deixando um ângulo reto aqui, né? 90 graus. Então, tem uma escolha do desenho, mas esse circuito com as resistências de 5 aqui e de 10 aqui, tem o mesmo comportamento, não muda nada. A única diferença aqui é que ou a gente aproxima esses 2 aparelhos nossos, que são um só, ou a gente afasta esses elementos, certo? Mas tem o mesmo comportamento, esses daí. Entendido? Então, deixa eu ver outro exemplo aqui. Pronto, aqui de novo. 2 nós, um terceiro nó aqui embaixo, ao mesmo ponto. Então, esse nó aqui, se é ao mesmo ponto, vai ter até a mesma tensão em cima dele, esse de baixo. Aqui, você pode dizer, não, tem 3 nós aqui. Não, não tem 3 nós, tem um ponto só também. É um ponto só também aqui embaixo. Não tem nenhum elemento entre esses 3 pontos, então é um ponto só. Só foi uma escolha para arrastar um pouquinho o desenho, mas é o mesmo nó. Aí também, geralmente esses nós de baixo sempre vão ter esse mesmo característica. Pronto, aqui já é diferente. Aqui também só tem um, né? Mas aqui eu tenho 4 nós, efetivamente, nesse circuito. 1, 2, 3, 4. Você vê que nenhum está ligado ao outro sem que tenha um elemento entre eles. Ou uma fonte, ou uma resistência, ou uma fonte e uma resistência. Né? Sempre tem algum elemento entre eles. Enfim, a gente está analisando aqui, mas vamos fazer esse exemplo. Certo? Então, aqui a gente tem 3 nós. Primeiro passo, identificar o número de nós que a gente tenha. São 3 nós que a gente tem aqui. Alguma dúvida sobre essa explicação do número de nós?
para entender direitinho. Se quiser, eu posso desenhar aqui no quadro, no meu, mas é só pegar esse daqui, botar um pouquinho para cá e juntar com esse outro aqui. A gente vai ter um mesmo ponto, né? Então é isso. O primeiro passo é determinar o número de nós, que no nosso caso aqui, no nosso exemplo, deu 3. Depois escolher um desses nós como referência. Vamos explicar o que significa, né? Esse escolher um dos nós como referência. Toda tensão que a gente tem, né? Ela tem que ter uma pergunta que você vai fazer. Tem 12 volts aqui. Em relação a quê? Em relação a qual ponto você vai ter 12 volts? Eu tenho uma diferença de potencial aqui de 20 volts nesse ponto, mas em relação àquele outro. Então a gente sempre tem que ter essa referência. Quem é o meu zero? Eu estou fazendo identificando essa tensão em relação a quem? Qual a diferença, qual ponto aqui nesse circuito que eu tenha a referência do 0 volt? Certo? Então eu vou definir um desses 3 nós aqui, ou esse daqui, ou esse daqui, ou esse nó aqui embaixo. Qual vai ser aquele meu nó que vai ter 0 volt como referência? Certo? E você tem liberdade. Se eu quiser escolher esse daqui como 0 volt, posso escolher. Esse daqui como 0 volt, posso escolher esse aqui de baixo. Mas aí o que eu sugiro, né? A gente vai dar preferência a escolher como nó de 0 volt aquele nó que esteja servindo como referência de uma fonte de tensão. Né? Então, se eu disser que esse nó aqui tem 0 volt, o que vai acontecer? O que a fonte de tensão diz? A fonte de tensão, o que eu interpreto quando eu olho para uma fonte de tensão? Que o terminal positivo tem 10 volts a mais que o terminal negativo. Não necessariamente o terminal positivo vai ter 10 volts. Não. Se o terminal negativo tiver 5, o positivo vai ter 15. Se o terminal negativo tiver 100, o positivo vai ter 110. Mas se o terminal negativo for ligado no zero, o de cima já vai ter o valor da tensão. Então é algo mais direto, o valor da fonte. Se aqui eu coloco 0 volt aqui nesse nó aqui de baixo, e essa representação, geralmente a gente coloca um tracinho assim, representando um condutor de terra, 3 tracinhos, ou um triângulo, como esse daqui, ó, com essa representação. Quando coloca essa setinha, parece uma setinha, né? Essa setinha aqui para baixo, está dizendo que esse ponto aqui está um ponto aterrado, um ponto com 0 volt. Essa é a minha referência. Certo? Então, ou 3 tracinhos assim, ou esse triângulozinho. Então, estou informando aqui que tem o quê? 0 volt aqui. Tudo que tiver conectado a esse nó inferior aí vai ter 0 volt. Então, essa tensão, se eu tiver uma tensão aqui em cima do resistor de 5 ohms, a tensão positiva vai ser uma determinada tensão e a negativa vai ser 0 volts aqui. É sempre sua referência. Então, se tem 0 volts aqui e está no negativo da fonte, o positivo vai ter o quê? Esse ponto aqui vai ter 10 volts, efetivamente. Esse ponto aqui vai ter 10 volts, efetivamente. Mas, não, professor, não quero considerar esse nó aqui como 0 volt, não. Eu quero considerar o nó aqui de cima. Esse daqui do lado esquerdo, entre 1 e 2 aqui. Então, esse aqui que é meu 0 volt. Aí você, tudo bem, pode ser feito. Esse daqui como 0 volt. Os outros nós vão ter tensões diferentes de 0. Eu vou dar nomes, né? Vou chamar de V1 e V2, ou VA e VB. Você vai... Essas são minhas incógnitas. Então, no método dos nós, primeiro a gente vai ver. No método da tensão dos nós, no método das correntes nos nós, as incógnitas serão, ou seja, o que a gente vai encontrar no sistema de equações lineares vão ser as tensões nos nós diferentes da, da referência, que já é uma tensão conhecida, de 0 volt. Né?
Então, no momento que eu chamo aqui que um deles for igual a zero, um desses meus nós é a referência, é igual a zero, atenção, aqui eu tenho 0 volts, então eu estou, de certa forma, já dizendo que aqui eu vou ter um V1, uma tensão, a primeira incógnita, e aqui eu vou ter esses dois aqui, né, que são um só, eu vou ter um V2. E qual foi o problema agora? Quando eu for citar essa tensão dessa fonte aqui, eu não posso dizer que ela tem 10 volts. A tensão no lado positivo. Eu vou dizer o seguinte, olha, o lado negativo não está em V2, então o lado positivo vai ter V2 mais 10. V2 mais 10. E isso daí, muita gente, na hora de resolver uma questão, acaba se esquecendo. Acaba esquecendo que o lado positivo aqui dessa fonte não é 10 volts, e sim 10 mais V2. Então, acaba esquecendo desse detalhe. Por causa desse detalhe, acaba errando uma resolução. Então, sempre recomendo usar como contar o número de nós, usar como referência um nó que esteja ligado à parte negativa de uma fonte de tensão. Vamos ver o próximo passo. Pronto. Então, determinei o número de nós, escolhi um nó como referência, desfeito também, e depois eu vou pegar as resistências que eu tenho no meu circuito, né? Vou pegar aquelas resistências e vou definir um sentido para as correntes que passam por ela. Posso errar? Posso. Mas eu tenho que definir. Esse daqui é a lei das correntes dos nós. Então, eu tenho que saber qual o sentido das correntes e arbitrar um sentido para aquelas correntes lá. Para que eu possa fazer o somatório em cada um dos nós, pegar aquele nó que tem o V1, né, a tensão 1, e vou fazer a soma lá das correntes que entram, igual a soma das correntes que saem. Então, vou olhar aqui, ó, esse daqui. Vou colocar aqui o contrário, certo? Vou lá dizer, olha, aqui aqui é a minha referência, meu 0 volts, meu ponto aterrado, 0 volts aqui. Aqui, que é igual a esse daqui também, né? 0 volts também, mesmo ponto. Aqui eu tenho um nó 1, aqui eu tenho um nó 2. Certo? As tensões desses nós, essa daqui é 0 volts, é uma tensão conhecida. Aqui vai ser uma tensão, nesse nó aqui, desconhecida, que eu vou chamar de V1. E aqui também uma tensão desconhecida, que eu vou chamar de V2. E o que é que eu vou fazer aqui nessas resistências? Onde tiver resistência, o que é que eu vou considerar? Eu vou fazer um sentido para a corrente que está passando por ela. Então, não conheço, não tenho certeza, mas eu vou considerar aqui que nessa resistência de 1 ohm está tendo uma corrente da esquerda para a direita. Na corrente, no resistor de 5 ohms, está tendo uma resistência de cima para baixo. Está tendo uma corrente de cima para baixo. No resistor de 10 está tendo uma corrente de cima para baixo também. E no resistor de 2, da esquerda para a direita. Essas foram minhas escolhas de sentidos arbitrados. A de vocês pode ter um ou outro diferente, não tem problema não. Desde que permaneça sendo a mesma, na hora que eu for fazer o somatório das correntes nos nós, e aí eu vou dar um nome para essas correntes, que eu vou chamar de 1, e 2, e 3, e 4. Vou lá para o quadro agora, fica mais fácil. E aí eu vou fazer o somatório, que é o próximo passo, das correntes do nó 1 e do nó 2. Agora, dizendo aqui logo o sentido arbitrado não deve necessariamente ser coincidente com o sentido real da corrente do circuito. Pode ser diferente, pode ter alguma diferença do sentido da corrente que estou emanando. O próximo passo vai ser somar, aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, fazer o somatório aqui, ó, pegar um nó
diferente da referência. Então, se eu tinha 5 nós, um é uma referência, eu vou fazer o somatório das correntes em 4 nós. Na referência, ou seja, na tensão conhecida, eu não preciso fazer somatório das correntes. Por isso que coloca aqui, ó, o primeiro passo é determinar o número total de nós, que é um número n, e aqui eu vou fazer o somatório das correntes nos n-1 nós do circuito. Então, vou tirar o nó de referência, então vou fazer nele e faço nos outros. Nesse caso aqui eu tenho 3 nós, vou fazer no nó 1 e 2. No nó de referência, não vou fazer o somatório das correntes. Certo? Vamos lá para o quadro. Bem, então eu tenho 3 nesse exemplo, né? De lei dos nós. Nesse exemplo, a gente tem uma fonte de 10 volts, uma resistência de 1 ohm, outra de 2, outra fonte aqui de 2 amperes, aqui não tem nada. Dez volts, 1 ohm, 2 ohms, 2 amperes, 3 ohms, 5 ohms. Pronto. Aí aqui eu vou escolher. Cheguei lá e disse para vocês, olha, a minha referência é esse nó aqui de baixo, que é o mesmo, né? O mesmo ponto. Então, vou juntar aqui. Então, aqui é a minha referência, ou seja, aqui eu tenho 0 volts. Certo? O que me restaram foram os nós 1 aqui e 2 aqui. Tenho 2 nós com tensões desconhecidas. E tenho aqui um nó com 0 volts, que é a minha referência. Certo? Estiver conectado aí a ele, o terminal da resistência que tiver nele vai estar com 0 volts, ou de alguma fonte vai ter 0 volts aí nesse ponto. E agora eu defini o sentido das correntes nas resistências. Aqui eu chamei de 1, aqui eu vou chamar de 2, descendo, aqui 3, aqui 4. Ok até agora? Esse é o primeiro passo. Definir aqui quem é referência, o total de nós e o sentido das correntes. Pelo passo a passo aí da lei dos nós, essa daí. O que eu vou fazer agora? Fazer o somatório das correntes nos nós, com exceção do nó de referência, e obter o número de equações, né, que eu vou ter aqui, vai ser uma para cada nó diferente aí do nó de referência. Então, aqui no nó 1, aplicando a lei de Kirchhoff dos nós no nó 1, aplicando a lei de Kirchhoff dos nós no nó 1, o que, é que eu vou obter aqui? O nó 1 é esse daqui. Ó. Nele vem entrando a corrente 1, estão saindo as correntes I2 e 4. Então, eu vou dizer aqui ó, que I1 é igual a I2 mais I4. E eu vou agora, pronto, só isso aí mesmo. Agora eu vou aplicar no nó 2. Aplicando a lei de Kirchhoff dos nós em 2, eu vou ter o quê? Olha para o nó 2, o que eu tenho aqui? I4 entrando,
pela esquerda, pela direita tem uma fonte de corrente de 2 amperes, que vai estar entrando também, e por baixo aqui do nó 2 vai estar saindo I3. Então está entrando I4 e a fonte de 2 amperes está saindo I3. Pronto. Então eu tenho aqui o segundo passo realizado. Recapitulando, conto o número de nós que eu tenho no circuito, mostrei porque eu tenho 3 e não 4 aqui, esse daqui de baixo é o mesmo ponto. Escolho um desses 3 nós como referência, escolhi esse de baixo aqui, porque é o lado negativo de uma fonte. Se não tivesse, não, eu quero escolher esse daqui de cima, pode ser, ou esse daqui, pode ser também, mas recomendo que seja esse daqui, que seja a referência de uma das fontes. Após isso, vamos definir um sentido para as correntes nas resistências, definir aí o sentido das correntes, I1, I2, I3 e I4. Fiz o somatório nos nós diferentes da referência, né, do 0 volt. Então, no nó 1 e no nó 2 foi feito o somatório das tensões. E agora eu vou fazer o quê? Das correntes, perdão. O somatório das correntes, no nó 1 e no nó 2. Estão aqui representados. O que eu vou fazer agora? Vou partir para o... Vou fazer a substituição dessas correntes I. Então, vou fazer agora substituir as correntes I nessas resistências. Que a corrente na resistência vai ter aqui, né? Deixa eu ver assim. A corrente na resistência é isso daqui. A corrente na resistência, deixa eu botar aqui. Eu tenho lá uma resistência, depois eu apago. Vou fazer aqui em cima. Eu tenho lá uma resistência e por ela está passando uma corrente I. Nessa resistência, se a corrente está nesse sentido, eu vou ter uma tensão nesse sentido aí, é como consequência, né? A tensão vai estar no sentido de mais para menos quando a corrente estiver passando. E uma tensão em um lado, uma tensão, uma diferença V, né? Mas em um lado um V mais e no outro lado um V menos. Em um lado uma tensão maior, no outro lado uma tensão menor. Certo? Então vou ter duas tensões aqui que vai dar uma diferença de potencial da esquerda para a direita, né? No sentido de uma queda. Então, em outras palavras, eu tenho que a corrente I é igual a diferença de potencial, V mais menos V menos, a tensão no lado mais menos a tensão no lado menos, dividido pela resistência R. A resistência aqui a resistência. Então, o que eu vou fazer agora? O próximo passo, depois de definir as correntes, o somatório em cada malha, eu vou substituir essas correntes nos resistores, I1, I2, I3 e I4, pela diferença de potencial aqui, a tensão no lado mais menos a tensão no lado menos, dividido pela resistência. Certo? Vamos fazer isso. Quem é I1? Olha I1 aí. Como é que está a diferença de potencial em I1? É mais, menos. Como é que está a diferença de potencial em I2? É mais em cima, menos embaixo. Em I3, mais em cima, menos embaixo. E em I4, mais na esquerda, menos na direita. Pronto, já fiz aqui as diferenças, as tensões positivas e negativas, que são consequência do sentido da corrente que eu escolhi, que eu arbitrei. O que eu vou fazer agora? Vou substituir os Is, né, no caso I1, pela tensão do lado mais, menos a tensão no lado menos, dividido pela resistência. E 2, a tensão no lado mais, menos a tensão no lado menos, dividido pela resistência que o 2 está passando. E assim sucessivamente. Vamos lá para I1, então. Quem vai ser I1? É a tensão no lado mais, e o lado mais aqui está conectado aonde? No lado mais da fonte, de 10 volts. E o lado mais da fonte de 10 volts tem 10 volts a mais do que o lado menos, que por sua vez tem 0 volts. Então, o lado mais aqui tem os 10 volts mesmo.
Daí a importância da gente colocar escolher, né, a referência, o nó de referência, como aquele, né, que é um negativo de uma das fontes. Então, positivo já tem 10. Então, o V mais aqui, da corrente 1, é 10. Quem é o V menos? Menos. O V menos aqui está conectado no nó 1. E o nó 1, eu não sei a tensão. Eu sei a tensão do nó de referência. Então, é uma incógnita. O nó 1 tem uma tensão V1. O nó 2 tem uma tensão V2. Então, vou colocar aqui, ó, 10 menos V1, dividido pela resistência, que é 1 ohm. E 2. E 2 é a corrente que passa no resistor de 5 ohms. O lado mais está em cima aí, que está conectado em V1. O lado menos está nesse nó aqui de baixo, que a minha referência é o 0 volt, dividido por 5. E o I4 é a corrente que está passando pelo resistor de 2 ohms. O lado mais é a tensão V1. O lado menos é a tensão V2 e a resistência de 2 ohms. Deu para acompanhar aqui, pessoal, esse passo? Senhor pode. Esse zero. O Sim, zero entendi, foi entendi. Entendi o lado agora. menos da resistência de 5 ohms. Se você olhar o lado menos dela aqui, está conectado no nó. Sempre um dos dois lados vai estar ou em algum nó ou em alguma fonte. Entendi, Certo? obrigada, Não professor. tem outra possibilidade. Então, um terminal aqui, o mais ou o menos, vai estar ou em algum nó. Se tiver em algum nó que seja referência, é 0 volt. Se tiver em algum nó que for incógnita, vai ser a incógnita. Se tiver em alguma fonte, vai ser a tensão da fonte. Né? Vamos lá para o nó 2, né? Esse nó aqui do V2. Eu tenho I4 entrando, 2 amperes da fonte entrando e 3 saindo. Então, eu cheguei nessa equaçãozinha aqui. O I4, até já botei quem é o I4, né? O I4 vai ser o mesmo aqui, V1 menos V2 sobre 2. V1 menos V2 sobre 2, mais 2, igual a I3. O I3 é a corrente do resistor de 10 ohms. O lado mais está em V2, o lado menos está nesse nó aqui, né? O lado menos, e esse nó é igual a esse, que é 0 volt, é a minha referência, dividido por 10. Certo? Então, aqui eu substituí. E aqui, se vocês virem, eu tenho duas equações com duas incógnitas. Agora é só montar o sistema e resolvê-lo. Aí, como é que eu vou montar o sistema? Eu vou montar o sisteminha naquele padrão lá do AX igual a B, né? Vocês estão lembrados lá de álgebra linear, que vocês montavam a matriz A vezes as incógnitas, igual a matriz B aqui, essa matriz B dos elementos independentes, né? A matriz A vai ficar mais ou menos assim, ó, só representando aqui em forma matricial. Aqui eu vou ter os elementos de A, considerando com duas equações, né? Vão ser 4 elementos, A11, A12, A21, A22, vezes a matriz das incógnitas, que nesse nosso caso aqui as incógnitas vão ser V1 e V2, igual aos elementos independentes, né, dessas equações, aqueles que não estão multiplicando por V1 e V2. Eu vou chamar aqui de B1 e B2. Certo? E para montar desse jeitinho aqui, vamos organizar essas equações. O que eu vou fazer? O que eu faço aqui para facilitar? Eu faço o mínimo para tirar esses denominadores, né? Então, o mínimo múltiplo comum aqui é 10 nessa primeira, aqui 10 também na segunda, multiplico todo mundo por 10. Certo? Multiplicando todo mundo por 10, aqui eu vou ter 100
menos 10V1 igual. Aí 10 dividido por 5 vai dar 2. 2V1. Aí 0 aqui não faz. 10 dividido por 2 vai dar 5. Mais 5V1 menos 5V2. Aí, para deixar nesse formatozinho mais fácil de identificar quem é A, quem é B, eu já vou deixar aqui assim, ó. Vou botar o V1 para o outro lado da igualdade positivo. Então, vem aqui V1, está multiplicando quem? V1 está multiplicando aqui. Aqui eu tenho 2 mais 5 dá 7. E aqui o 10 vai positivo para o outro lado, né? Então vai ficar 17. 17V1. V2 vai multiplicar quem aqui? Só tem menos 5 mesmo. E o 100 ficou sozinho do outro lado. Bem, pronto. Encontrei minha primeira equação. Certo? E aqui, vou fazer o mesmo, onde eu tenho multiplicar todo mundo por 10. Aqui 10 dividido por 2 vai dar 5. 5V1 menos 5V2 mais 20, 2 vezes 10, igual a V2. 10 dividido por 10, 1, igual a V2. Deixa eu apagar aqui, assim. Colocar a equação aqui. Pronto, organizando, V1 multiplica. V1 está multiplicando quem aqui? 5. V2 multiplica aqui o V2 do outro lado da igualdade, vindo, ele vem negativo. Tem menos 5, vai ter menos 6. E o 20 mandando para o outro lado da igualdade, vai menos 20. Então, tenho agora duas equações para o meu sistema, com duas incógnitas, V1 e V2. Vou ter uma resposta só. Tá? E aí, aqui você pode resolver de várias formas, né? Você pode resolver aqui por substituição. Eu isolo aqui o V1, substituo o V1 aqui e encontro. Posso resolver por escalonamento, né? Você vai, coloca aqui, vai encontrando aquela diagonal. Posso resolver nesse padrão matricial, né? Multiplicando o inverso da matriz A aqui de um lado, encontrando só x, né? E no outro lado, B vezes a matriz A inversa, o inverso dela. Pode fazer também. Encontrar o inverso dessas matrizes por Kramer, encontrar o inverso dessas matrizes por o método das colunas, enfim, vocês decidem. Isso daí é um conhecimento prévio que tem que ter para chegar aqui, certo? Para resolver. Ou, como não é um objetivo, eu analisar a forma que você resolve. Porque quando é 2 por 2, né, assim, quando eu tenho esse sisteminha com duas incógnitas, duas equações, acho que substituição é mais direto, né? Agora vai que eu chego num ponto lá que eu tenha 4 equações com 4 incógnitas. Vai tentar resolver por substituição. 4 equações. Já começa a complicar. A probabilidade de erro já vai aumentando se for por substituição. Então, eu recomendo, no final das contas, que a gente acabe utilizando uma calculadora, certo? Ou algum programa de resolução desses sistemas de equações lineares. Na calculadora HP, ela permite isso, e tem emuladores para computador e para smartphone, ou se alguém tiver uma calculadora em casa, pode utilizá-la também. E eu vou mostrar para vocês aqui o emulador, como resolver, né? Mas só para mostrar como vai ficar montada isso daqui, né? A matriz A, essa. Deixa eu ver aqui em cima. Como é que vai ficar aqui? Isso aqui será a primeira, aqui a segunda equação, né? A matriz A vai ficar sendo igual a quem? No formato matricial, né? 17 e menos 5, esses dois elementos aqui,
a segunda linha vai ser 5 e menos 6. Fechou aqui, certo? Aí eu vou ter V1 e V2, são minhas incógnitas, igual os elementos independentes, 100 e menos 20. Então, tá aí no formato A vezes X igual a B, seria esse que está apresentado aí. Certo? Aí vamos aqui, vou compartilhar com vocês para a gente ver como seria o uso da calculadorazinha. E aí, às vezes, eu tenho aqui o emulador da 50G, mas você pode ter, às vezes, aí a 48, a Prime, HP Prime. Às vezes muda, da 48 é a mesma coisa, mas da Prime já muda uma coisinha, já muda uma besteirinha. Deixa eu colocar aqui para vocês. Bem, está aqui a calculadora. Né? Tem algumas configuraçõezinhas, né? Tem aqui do jeito que o emulador pelo menos funciona. Se eu dividir 1 por 3, ele vai dar 1/3 aqui. Aí tem que colocar o modo, vir aqui em modo, nesse caso, e colocar a aproximação aqui. Aí ele aproximar um pouco, e aí sim, se eu dividir 1 por 3, aí ele bota 0,3. Né? Então vamos agora lá na calculadora, aqui é HP, para, não sei se todo mundo já usou, alguém já viu, provavelmente já podem ter usado em disciplinas anteriores, né? Mas essa calculadorazinha vai ser extremamente importante na nossa disciplina. Não só agora na resolução de sistemas lineares, né, de equações, mas quando a gente for trabalhar com números complexos também. A gente vai acabar usando a calculadora em vários momentos. Então, aqui, onde é que, dessas várias funções que ela tem, né, onde é que eu vou? Vou aqui no laranja 7, esse num solve aqui. Então, no laranja 7, e na quarta opção, resolver sistemas lineares de equações. E aqui já tem as matrizes, né? Já tem aqui a B e a X, que é o resultado. Então, aqui eu vou colocar a matriz A, depois coloco a matriz B, e depois peço para resolver e vai me dizer qual é o resultado. Então, eu vou lá em editar a matriz A. Olha aqui, depois que eu der o Enter. O elemento da primeira linha, primeira coluna, é o 17. O elemento da primeira linha, segunda coluna, é o -5. Aí vamos para a segunda linha agora. É o 5 e o -6. Pronto, tá aí. Aqui em cima já está naquele formato, nós resolvemos o sistema A vezes X igual a B. Aí aqui em B, os elementos constantes, né? Vão ser quem? É uma matriz coluna com 100 menos 20. 100 e aqui menos 20. Já foi aqui. Agora vou resolver. Entenderam aqui o preenchimento? Depois vai fazer outro, certo? Aí quando eu botei em X aqui, desci para X, vou botar em solve e ele dá o resultado. Aí, quando o resultado não é inteiro, né, é bom dar um Enter aqui, ele vai mostrar lá o resultado na tela principal. Então, fiquei com V1. A tensão no nó 1 foi 9,09 volts e a tensão no nó 2 foi de 10,9 volts. 91 volts. Encontrei aí.
as minhas duas tensões. E agora, se eu quiser, por exemplo, se eu disser para você, olha, qual é a corrente no resistor de 5 ohms? Qual é a corrente no resistor? I2. I2 é quem? I2 não é V1 menos 0 dividido por 5. Eu tenho V1 menos 0 é V1 mesmo, dividido por 5, 9,09 dividido por 5. É I2. Qual a corrente no resistor de 1 ohm? Essa daqui é 10 menos V1 dividido por 1. Ou seja, 10 menos V1, que é 9,09, dividido por 1. Essa daí é a corrente I1. Qual a potência nessa fonte aqui de 10 volts? V vezes I. O V eu já conheço, né, que é a fonte de tensão, 10 volts. O I é quem aqui que passa por ela? I1. A corrente que passa no resistor de 1 ohm é a mesma que passa na fonte de 10 volts. Certo? Então, multiplicando 10 vezes I1, eu tenho a potência da fonte de I1. A corrente I3, V2 menos 0 dividido por 10. Esse é o I3. Aqui, V2 menos 0 dividido por 10. V2 é 10,91 dividido por menos 0. V2 menos dividido por 10. Encontra essa corrente. Para encontrar a tensão, RI. 10 vezes a corrente 3. Essa tensão, essa fonte, esse resistor de 10 ohms está em paralelo com a fonte de 2 amperes. Então, eles têm a mesma tensão. Para encontrar a potência na fonte de 2 amperes, é só multiplicar V vezes I. A tensão que ela está sujeita aqui, submetida à corrente de 2 amperes. Já encontra também. Então, qualquer grandeza que eu quiser, tensão, corrente... Só um minutinho. Então, qualquer corrente, qualquer tensão ou qualquer potência nos elementos aqui eu obtenho sabendo agora quem são as tensões V1 e V2. Certo? Conheci as tensões V1 e V2, qualquer corrente que eu precisar, I1, I2, I3 e 4 eu encontro. E, consequentemente, com essas potências, eu consigo encontrar, com essas correntes, eu consigo encontrar as potências nesses resistores, consumidas nesses resistores. Encontrando tensão, se a fonte for de tensão, eu sabendo qual a corrente passa por ela, eu encontro a potência dela. Se a fonte for de corrente, eu conhecendo qual a tensão que ela está submetida, eu encontro a potência dela também. Então, eu consigo encontrar tudo aqui, certo? A partir de V1 e V2. Eu falando aqui, concentrando, né? Eu consigo encontrar todas as características aqui do meu circuito, tensões, correntes e potências, agora conhecendo quem é V1 e quem é V2. Certo? Esse mesmo exemplo que a gente viu aí, vocês podem encontrar lá no livro, no capítulo, deixa eu ver aqui, acho que é o capítulo 4. Pronto, no capítulo 4, isso mesmo. Vou compartilhar aqui com vocês. Lá no capítulo 4, esse, inclusive, aqui no capítulo 4, a gente tem explicando primeiro o método das tensões nos nós, que é esse daí que a gente viu, né? E é justamente um exemplo, aqui, 4.2, foi justamente esse mesmo exemplo que está lá no livro. Então, aqui, o circuito, depois ele fala da referência que foi escolhida, o somatório das correntes,
e aí encontrando V1 e V2, que deu 9,09, 10,91. E com essas grandezas aí é possível encontrar potências, encontrar... Tem outro exemplo aqui, que é o segundo que a gente vai ver. Não, não é o segundo que a gente vai ver. O segundo, esse aqui foi esse, é esse daqui, o segundo que a gente vai ver, que é um caso especial. Mas tem outros exemplos, recomendo que vocês dêem uma olhada, analisando aqui quantos nós eu tenho. Aí muitos vão dizer, aqui, pessoal, aqui tem 4 nós. Tem 4 nós, ó. 1, 2, 3, 4. Não tem 4. Esse de baixo aqui não tem nenhum elemento entre eles, é um ponto só. E o de cima também, ó. Não tem nenhum elemento aqui entre eles, é um ponto só também. Então você só tem aqui 1, 2 nós. Vou escolher um como referência, esse de baixo, que está no lado negativo da fonte, e depois fico só com um nó. Então eu vou ter uma equação, uma única equação e uma única incógnita, o V1. Então aqui é bem simples, né? Só vai fazer o somatório das correntes que estão entrando aí, igual que está saindo, e pronto. Não tem segredo aí, né? Desse circuito. Está aqui o somatório das correntes, nesse único nó, como se eu fosse juntando aqui, ó, as correntes que estão entrando e estão saindo desse mesmo ponto, e igualar a zero essas correntes. Certo? Tem outros exemplos aqui também, que vocês podem tentar depois. Lembrando que isso daqui até agora a gente não viu, acho que nenhum exemplo com fonte dependente, né? As fontes dependentes vão começar a surgir daqui para frente. Então aqui são fontes dependentes também. A gente pode fazer essas questões com fontes dependentes. E acho que na próxima aula eu já mostro como é que vai mudar quando tiverem fontes dependentes. Mas é um detalhezinho a mais. Certo, pessoal. Então a gente viu esse caso geral. Aí eu pergunto para vocês, toda questão, pergunto não, né? Estou afirmando que nem toda questão vai se encaixar exatamente nesse passo a passo. Vai depender de algumas características do circuito para se encaixar nesse caso principal. Esse é o caso principal, né? Esse passo a passo aí é para o caso geral. Se ocorrer um sistema como esse daqui, que a gente for analisando, isso aqui é um caso especial já. São dois casos especiais que a gente vai apresentar aqui. Mas se um determinado circuito ocorrer isso daqui, o que eu posso fazer? Vamos analisar. Quantos nós eu tenho? Primeiro passo. Um, dois, três. Três nós principais. Certo? Vamos definir um sentido para as correntes. Nas resistências. V25 de cima para baixo. 50 de cima para baixo. 10 da esquerda para a direita. Definido. Um minuto. Definido também o sentido dessas correntes. Depois vamos fazer o somatório. Aí, na hora de fazer o somatório das correntes, você observa que no nó 1 aqui, essa corrente não está informada. Oxi, qual é essa corrente numa fonte de tensão que vai estar saindo aqui e entrando nele? Aí dá uma bugada um pouquinho. Mas só no método, né? Só que se você observar bem, olha aqui como está o V1 e o V2, a princípio seriam incógnitas. Só que olha só, o V1 e o V2 seriam incógnitas. Só que olha só aqui, o, o V1, ele não é mais um incógnito. Por quê? Porque o terminal positivo da fonte de 100 volts está em 1 e o terminal negativo da fonte de 100 volts está na minha referência, está no 0 volts. Então, essa diferença aqui é de 100 volts. Então, V1
não é mais uma incógnita. Já é uma tensão conhecida de 100 volts. Então, aqui eu não preciso fazer mais somatório das correntes em um. Ele vai ficar a mesma relação. Já é uma tensão conhecida, que nem a minha referência aqui, né? Que é 0 volts. Ele é 100 volts. Então, é um caso especial que facilita a minha resolução. Eu tenho um incógnita a menos quando eu tenho uma fonte de tensão e o terminal negativo esteja na referência e o positivo esteja em uma diretamente ligado a um dos nós. Isso não ocorreu antes, né, na questão anterior, porque aqui, ó, eu tenho 10 volts no lado esquerdo da minha resistência. Eu não posso dizer que esse nó aqui tem 10 volts. O negativo está no menos, o positivo não está diretamente nesse nó. Tem uma resistência no meio do caminho. Inclusive, a gente viu que há uma queda de tensão, né? Então, nesse terminal, aqui tinha 10 no lado mais, no lado menos, que era o V1, teve 9,09. Então, houve uma queda de tensão, efetivamente, no resistor de 1 ohm. Né? Então, agora aqui não tem resistência, nesse segundo caso. Então, é direto. A tensão da fonte de 100, 100, 100, 100, chegou em V1, 100. É um incógnito a menos. Eu só vou ter uma equação e um incógnito aqui. Eu já venho direto para o nó 2 e vou resolver em cima do nó 2 aqui, fazer o somatório das correntes do nó 2, encontrar a tensão V2 e acabou a questão. Com conhecimento da tensão V1, que é 100, e da tensão V2, acabou. Aqui é só fazer a corrente que está entrando por aqui, pode ser que eu estou considerando nesse sentido, uma corrente saindo daqui abaixo e outra entrando de 5 amperes aqui pela direita. Né? Fez essa primeira lei, essa lei de Kirchhoff dos nós no nó 2, substituiu essas correntes por V no lado mais menos V no lado menos dividido pela resistência. Eu vou ter só o V2 como incógnita, isolou, encontrou o valor de V2, acabou. Qualquer tensão, qualquer corrente, qualquer potência nos elementos você vai poder encontrar. Né? Vou fazer rapidinho aqui, só para a gente montar, para ver como vai ficar. É uma equação só, em 5 minutos. Então aqui a gente tem 100 volts, um nó, 10 ohms, outro nó. Pronto. Aqui é a minha referência. Esse nó de baixo é o meu 0 volts. Certo? Essa tensão aqui é conhecida desse nó. Essa tensão aqui é conhecida. Um V1 aqui já é conhecida, 100 volts. Por que é 100 volts? Porque ele está diretamente no terminal positivo de uma fonte de 100 volts. E o lado negativo dela está diretamente conectado no 0 volts. Então, vai dar 100 volts aí obrigatoriamente. E falta só encontrar V2. Se eu considerar aqui, ó, deixa eu botar aqui de vermelho. E 1 e 2 aqui. Mais, menos. Mais, menos. Pronto. Então, aplicando a lei de Kirchhoff no nó 2, eu vou ter quem? I1 entra, 5 amperes entra e 2 sai. Substituindo aqui os Is, né? Por V no lado mais menos V no lado menos sobre a resistência, I1
No lado mais é 100. No lado menos é V2, dividido por 10, mais 5 igual, e 2, o lado mais é V2, o lado menos é 0, que é a minha referência, né, esse mesmo nó, dividido por 50. Vou multiplicar todo mundo por 50. Aqui vai dar 50 dividido por 100, por 10 dá 5. Então, vou ficar com 500, menos 5V2, mais 50, que vai dar 250, igual a V2. Pronto, uma equação com um incógnito. Colocar para o outro lado vai ficar 6V2 igual a 750. V2 igual a 750 dividido por 750 dividido por 6, que deu 125. Então, ficamos com essas grandezas aí. Tá? 125. Entendeu esse caso especial? Dá para entender? Pronto, ele simplificou, a gente teve uma simplificação do nosso sisteminha. Temos um segundo caso especial, a gente vai ver na quarta-feira. Esse segundo caso especial, não vai dar tempo para ver hoje, ele é um pouquinho mais longo. Deixa eu fazer aqui uma chamada. Mas é isso, pessoal. Recomendo que vocês deem uma revisada, deem uma lida um pouco no livro, vejam os exemplos resolvidos, para não deixarem acumular dúvidas nesse assunto. E aqui, como é uma construção, se for deixando atrasar e não entender um passo anterior, para entender o seguinte, já dá uma bagunçada um pouco na cabeça. Águida. Águida Presente. faltou hoje. Tá aí, Águida. Ana Beatriz. Presente, professor. Beatriz Seixas. Presente. Clarice Ramos. Clarice faltou. Dênio Deison. Presente, professor. Gabriela Almeida. Presente. Igor dos Santos. Igor. Faltou. Jonathan Henrique. Presente, professor. Lara Peixoto. Larissa Pamela. Presente. Lara, eu botei aqui, Lara. Larissa Vitória. Ok. Laura Maria. Presente. Laine Leite. Presente. Lucas Lins. Presente, professor. Lucas. Luiz Eduardo. Presente, professor. Maria Clara. Maria Clara. Maria Keliane. Maria Keliane. Mariana Guiar. Mariana Guiar, ok. Matheus Emanuel. Matheus Henrique. Presente. Ok. Pedro Henrique. Presente. Ivalber José.
Ok? Bem, pessoal, então, a preferência de todos, vamos dar continuidade nessa quarta e vamos ler os exercícios resolvidos. Então, abre o livro lá no site da biblioteca e tente fazer esses exercícios resolvidos. E na quarta, a gente termina mais ou menos esse assunto, já inicia o próximo, mas eu já passo uma lista mais completa para vocês. Certo? Quando aqui para a quarta, não vai precisar ter questões, não. Na quarta eu passo para vocês terem até segunda para entregar. Ok? Então, até quarta, pessoal, e tchau, tchau. Tchau, Tchau, professor. professor. Tchau. Tchau, tchau, professor. Professor, bom dia. Tchau, professor, até quarta.